Oi, gente! Eu vi essa tag de coisas que eu não tenho em casa e eu pensei em trazer aqui para vocês porque é uma forma bem legal de mostrar que a gente não precisa viver como todo mundo vive. A gente não precisa ter em casa o que todo mundo tem. A gente precisa mesmo daquilo que é funcional para o nosso cotidiano, né? E por isso hoje eu vou te mostrar 15 coisas que todo mundo ou quase todo mundo tem em casa e eu não. Mas antes, se você ainda não me conhece, eu sou a Diane, por aqui a gente conversa sobre minimalismo, vida simples, leve e intencional. Se esses são temas que te interessam, aproveita e já te inscreve no canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, curte também que vai me ajudar bastante. O primeiro item é Air Fryer. Eu sei que muita gente tem em casa, que facilita demais a vida das pessoas, mas eu não tenho, pelo menos por enquanto não tenho. Dia desse eu até estava conversando com meu marido e pensando em comprar uma. E aí eu pesquisei, né, vi qual era o melhor tipo de material, qual funcionava para mim aqui, para minha realidade. Só que assim, ó, eu fiquei tão exausta de pesquisar, de procurar tanto que eu acabei desistindo. Então não tenho air fryer, talvez eu tenha um dia, não sei, mas por enquanto o meu forno me serve muito bem. Tapetes. Eu já tive muitos tapetes em casa, mas hoje em dia eu não tenho nenhum, a não ser aquele do banheiro mesmo para secar os pés. Eu sei que deixa um ambiente bonito, aconchegante, só que para mim o custo-benefício não vale muito a pena, sabe? É trabalhoso de limpar, de fazer a manutenção, né? A gente tem cachorro em casa, meu marido tem rinite, eu tenho sinusite, então é algo a mais para acumular pó, acumular poeira, pelos da rana. Então a gente preferiu não ter. Eu tirei todos os tapetes que tinha aqui em casa e a gente fica até os da cozinha. Eu também tirei. Algumas pessoas estranharam, mas como é que você consegue ficar sem tapete na cozinha? Eu já me acostumei, gente. Eu acho que eu não sinto falta nenhuma. Para mim é completamente dispensável. Tábua de passar roupa. Eu já tive também uma tábua de passar roupa, daquelas bem grandes, que você dobra e guarda. Só que cada vez mais eu fui me desprendendo dessa obrigação de ter que passar roupa. Tanto que hoje em dia eu quase não passo roupa, são pouquíssimas roupas que eu passo e só passo quando eu vou usar. Eu uso algumas técnicas para deixar a roupa menos amassada possível e eu acho que mais importante do que a roupa estar assim 100% passada, ela tá limpa, né, gente? Então também não me importo se uma camisa ou outra de algodão tiver um pouco amassada, eu me desprendi completamente disso. E aí quando eu preciso passar alguma roupa, eu passo ali em cima da cama, que é bem pouquinho, não me causa nenhum tipo de desconforto. Mesas de apoio. Mesa de centro, mesa lateral, eu nunca tive em casa. Como vocês sabem, meu apartamento é super pequeno. Quanto mais coisas desnecessárias a gente coloca num espaço que é pequeno, aquele lugar fica menor ainda. Então eu procuro manter móveis que são realmente úteis na minha casa. Mesa de centro não é para mim. Porta-retratos. Já tive bastante porta-retratos em casa também, hoje em dia eu não tenho nenhum. Eu tenho só um quadro que tem uma foto da minha família, eu, meu marido e minha cachorrinha. Não sinto necessidade de ter quadros, eu acho que são mais objetos para eu ter que limpar. Eu não tenho diarista, quem limpa, organiza a casa sou eu, meu marido. Então eu sempre prefiro simplificar. Armário aéreo na cozinha. Eu já mostrei o tour da minha cozinha aqui pra vocês e muitas pessoas ficaram perguntando por que eu não tinha colocado o armário aéreo. É que assim, ó, quando a gente mudou para esse apartamento, eu realmente não senti falta de ter um armário aéreo. Todas as coisas que eu tenho cabem ali no armário, no balcão, e não sinto necessidade de ter algo aéreo. Por que eu colocaria algo que não é útil pra mim, né? Só pra ficar ali porque todo mundo tem, eu também tenho que ter? Acho que não, então preferi ficar sem. Meios de transporte, carro, bicicleta, moto, não tenho nada disso. Eu tenho o privilégio de morar num bairro que me possibilita fazer tudo a pé. Vou ao trabalho, vou ao supermercado, ao parque, em algum bar, restaurante. O meu marido também vai a pé para o trabalho, então a gente realmente não tem necessidade de ter carro. Quando a gente quer ir para um lugar mais longe, a gente vai de ônibus ou de algum carro de aplicativo. Funciona bem, se quiser viajar, aluga um carro. Pra gente assim fica melhor, até porque aqui em Porto Alegre a maioria dos apartamentos não tem garagem, então você tem que comprar uma garagem ou alugar uma garagem no espaço. Fora, gente, todos os custos que o carro tem, né? Produtos de limpeza específicos.
Tipo, desengordurante, limpa vidros, limpa espelho, limpa, sei lá, rejunte. Essas coisas não tem em casa, né? Eu já mostrei pra vocês os meus produtos de limpeza naturais que eu mesma faço. São eles que eu uso aqui em casa. Eu tenho um multiuso que serve pra tudo, gente, é maravilhoso. Eu limpo janela, limpo bancada, limpo os móveis, limpo tudo com aquele multiuso. Me atende super bem e eu não preciso encher a minha despensa daqueles produtos específicos para limpeza. Escorredor de louça. A gente criou o hábito de lavar, secar e guardar. Uma vez ou outra, quando a gente está com muita preguiça, eu tenho uma bandeja que é multiuso, então eu deixo ela ali ao lado da pia e a gente vai colocando a louça e deixa ali para a natureza secar. Mas geralmente a gente lava, seca e guarda, então o escorredor para mim não tem necessidade. Eu acho que é algo a mais ali em cima da minha bancada e eu adoro bancada assim, ó, limpa, sem nada, sabe? Para mim isso me traz paz. Prefiro não ter escorredor. Depurador. É outra coisa que as pessoas também ficam muito espantadas de não ter em casa, mas assim, a gente não costuma fazer muita fritura aqui em casa, sabe? Algo que precise realmente de um depurador. Para o que a gente cozinha no cotidiano, ele é completamente dispensável. O teto não fica sujo, engordurado, nem a parede, sabe? Fica tudo ok, é bem dispensável mesmo para nossa realidade. Cabeceira. Dia desses, no vídeo do tour do meu quarto, uma pessoa comentou: você consegue descansar em paz, algo assim, sem cabeceira? E aí eu fiquei pensando, mas por que eu não conseguiria? Porque é tão comum não ter cabeceira, eu acho que não tem utilidade nenhuma. Eu não sei se tem alguma utilidade, a não ser estética. Se tem, comenta aqui pra mim, por favor, porque eu realmente não sei, sabe? Não tem utilidade alguma aquilo pra mim, assim. Nem estética, porque eu acho tão linda a minha caminha ali, sem a cabeceira, né, já direto com a parede ali atrás. Sério, não tenho necessidade, assim, não penso nem em comprar cabeceira um dia. Acho que é completamente dispensável para mim. Fico muito bem e respondendo a pessoa que perguntou, eu descanso assim, ó, tranquilamente. Minha cama, melhor lugar dessa casa. Objetos de decoração. E aqui eu falo daqueles vasos, bibelôs, essas coisinhas assim, sabe? Gente, aquilo acumula uma poeira. Aquilo, nossa, só de pensar no tempo que eu vou ter que desprender para limpar aquelas coisas, sabe? Limpar bibelô por bibelô, objeto por objeto, já me deixa agoniada. Esses quadros que tem aqui na parede, ó, vocês estão vendo um pedacinho aqui? Se eu morasse sozinha, eu não estaria em casa, porque eu gosto realmente de um ambiente limpo, sabe? E não tô falando limpo de sujeira, né? Limpo de quanto menos coisas possível. Isso me traz uma paz tão grande, né? Vocês sabem que eu sofro de ansiedade, então um ambiente organizado, com menos coisa possível, me traz tranquilidade, sabe? É um alento, assim, para a ansiedade que eu sinto. Secadora de roupas. Sempre quando chega o inverno, eu falo pro meu marido: ai, a gente precisa de uma secadora. Porque aqui em Porto Alegre, no inverno, tem dias que não aparece sol, sabe? Que você passa uma semana inteira sem sol e para lavar roupa é um saco, porque não seca. Você tem que ficar de olho na previsão do tempo para saber o dia que vai fazer um sol para você poder lavar a roupa. A gente não tem secadora, mas eu teria sim. Mas a minha máquina ainda me atende muito bem, não sinto necessidade de trocar. Mas quando ela quebrar um dia que não tiver conserto, acho que eu vou comprar sim uma lave seca, até porque ter máquina e secadora pro espaço que eu tenho não dá. Louça para visitas. Eu sei que isso é muito comum no lar dos brasileiros, né? Ter aquela louça bonita que você guarda e deixa ali para quando vier uma visita. Eu não tenho isso. A visita, quando vier na minha casa, ela vai comer no mesmo prato que eu como todo dia. Ela vai beber água no mesmo copo bonito que eu bebo todo dia, né? Independente, pode vir um papa aqui na minha casa que ele vai comer no mesmo prato que eu como. Deixar louças bonitas, guardadas, não faz sentido algum pra mim, tá, gente? Pra mim é a realidade. Se faz sentido pra você, ok, tá tudo certo. E antes de terminar esse vídeo, eu queria dizer que você não precisa ter vergonha de não ter na sua casa coisas que todo mundo tem. Pelo contrário, você precisa se orgulhar por manter aquilo que é realmente útil para você,
né? Mesmo que a utilidade seja beleza, mas aquilo é útil para o seu cotidiano. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, clica no gostei, compartilha esse vídeo, te inscreve no canal. E eu tenho um aviso para vocês. Nesse domingo agora vai ter um vídeo extra. E no mês de novembro teremos 2 vídeos na semana, tá? Teremos vídeos às quintas e aos domingos. E não esquece também de ativar o sininho para você ser notificado quando tiver vídeo novo por aqui. Eu vou me despedindo de vocês, domingo a gente se vê de novo. Um beijão no coração de vocês e tchau!